Descomplicando a avaliação 7 pilares. Fotodocumentação. O fundo 2x2 é outra coisa que eu aconselho bastante também. O fundo 2x2 é uma lona impressa que você pode fazer em gráficas rápidas de 2 metros de largura por 2 metros de altura. Para que serve esse fundo 2x2? Para você criar um ambiente de fotodocumentação no teu espaço, na tua clínica, na sua casa, onde quer que você atenda. Criar um cantinho da fotodocumentação. Você vai instalar esse painel de 2x2 na parede e essa parede ela vai ficar personalizada com o seu logo. Você coloca, esse aqui lógico é uma sugestão de colocar suas cores contrastadas, de colocar seu logo ali impresso nessa lona para você criar um cantinho da fotodocumentação, onde você vai ter uma iluminação adequada, onde você vai ter o tripé que você vai tirar as fotos, onde você vai fazer as marcações. E esse fundo 2x2 ele vai, além de deixar tudo muito mais bonito, favorecer em dois aspectos. Primeiro, você vai ter um fundo só, um fundo base para tirar todas as fotos, não vai ter mais aquele problema de elementos de distração. E outro, você vai ter também a vantagem de ter o seu logo impresso nessa foto, querendo ou não, mesmo sem a marca d'água, essa foto está personalizada. Então se alguém quiser copiar, se alguém quiser usar o seu resultado, não vai poder, porque ali tem seu logo, né? Isso já impede que as pessoas utilizem também seus resultados, que é algo muito comum que tem acontecido hoje na internet, né? Com essa liberdade que as pessoas têm de copiar e colar a foto, acaba usando ali seu resultado. E isso vai ser impedido porque tem a sua logomarca ali atrás, tá? Está bem estampada, está bem visível, assim como da Vanessa Duarte aqui, uma logomarca bonita, ela fez um painel bacana e consegue tirar boas fotos personalizadas ali do seu próprio espaço, tá? Mais detalhes sobre o cantinho da fotodocumentação a seguir, nos slides a seguir, com outros parâmetros também. Mas o primeiro parâmetro então do cantinho da fotodocumentação seria exatamente esse fundo 2x2. Não é caro de fazer, geralmente as gráficas elas cobram 60 a 90 reais por metro quadrado, né? Então não fica um valor muito alto, um investimento muito alto e fica tudo muito mais bonito, personalizado para você. Iluminação. A iluminação ela é simplesmente a alma da fotografia. A foto ela é constituída por captação de iluminação, seja iluminação natural, seja iluminação artificial, mas a câmera capta a iluminação do ambiente, tá? Então, se um ambiente escuro, as fotos automaticamente sairão mais escuras também, porque houve pouca luz para a captação desse objeto. Então, colocando ali as questões primordiais da fotografia, uma delas é a iluminação. Aqui eu tenho 3 exemplos para vocês, tá? O exemplo da esquerda, que é o primeiro exemplo, ele foi tirado, essa foto foi tirada com a luz natural do meu espaço aqui. Eu tenho uma janela que recebe luz o dia inteiro, então eu abri essa janela e tirei essa foto. Mas vê que mesmo eu recebendo luz o dia inteiro, essa foto não ficou boa, não pegou uma boa captação de luz nessa foto aqui. Porque a luz natural também, pessoal, ela varia no decorrer do dia. Então não é interessante eu utilizar a luz natural para a minha fotodocumentação. Porque se eu tiro uma primeira foto numa luz de 10 horas da manhã, e depois tiro a outra 16 horas da tarde, eu já tenho uma variação de iluminação. De 10 horas para 16 horas é uma variação muito grande de iluminação. E aí acaba dando problema ali na minha fotodocumentação, dando diferença e até desvalorizando o meu resultado, tá? Então é importante que eu mantenha a mesma iluminação. Vou para o terceiro exemplo aqui. Esse exemplo do meio eu vou deixar para o final. Vou para o exemplo da direita, tá? Nesse exemplo da direita, eu fiz a mesma coisa, deixei a minha janela aberta e tirei a foto com flash. Mas percebam que mesmo assim eu tive sombras, eu não tive uma fotodocumentação muito nítida, né? Eu tive algumas sombras ali e não consegui evidenciar alguns detalhes, tá? E isso não é legal porque compromete também o meu resultado, né? Se eu faço um antes e um depois com resultados cheios de sombra, com a iluminação ruim, isso é ruim para o meu resultado também, porque acaba que eu não evidencio a qualidade do meu resultado, tá? Já no meio, o que foi feito aqui no meio, tá? Nesse centro aqui, nessa imagem do meio,
Eu fechei a janela, eliminei a luz natural e liguei a lâmpada. Tá? A lâmpada da minha sala. A lâmpada da minha sala é bem forte. Eu fiz questão de colocar uma luz bem forte para eu poder fazer boas fotodocumentações. Então, um dos quesitos aí do teu cantinho da fotodocumentação é a iluminação. No cantinho da fotodocumentação, coloque uma lâmpada boa, uma lâmpada forte, que consiga iluminar bem, para você ter todos os detalhes na hora da fotodocumentação. E, de preferência, elimine a luz natural, porque a luz natural ela sofre variações no decorrer do dia. E isso não é legal, porque essas variações vão dar diferença na hora do seu resultado. Então, feche as janelas, elimine toda a luz natural e ligue uma luz artificial boa, forte. Uma lâmpada forte já resolve o seu problema. Posicionamento do cliente é outro detalhe que faz toda a diferença na hora de mostrar resultados, tá? Por quê? A falta do posicionamento inicial e final vai fazer com que esse resultado sofra variações e seja até muitas vezes descreditado, tá? Por quê? Aqui eu tenho 3 exemplos de fotodocumentação de antes e depois, né? Eu tenho o resultado da esquerda, que é um antes e depois com a cliente com os braços junto ao corpo. Aqui eu vou conseguir observar as alterações reais nesse corpo, sem a alteração de posicionamento dos braços. A foto da esquerda mostra um resultado de antes e depois ideal para ser utilizado, que é o mesmo posicionamento. Na primeira foto, no antes, ela está com os braços junto ao corpo, e na foto de depois ela também está com os braços junto ao corpo. Lá no outro canto, na foto da direita, a mesma coisa. Eu tenho posição diferente dessa foto da esquerda, mas é igual às duas fotos, tá? Do antes e depois. A foto de antes ela tá com as mãos atrás da cabeça, os braços erguidos, e a foto de depois também ela está com as mãos atrás da cabeça e braços erguidos. Isso dá diferença na silhueta. Então não posso fazer uma foto de antes com os braços junto ao corpo e uma foto de depois com os braços erguidos, porque isso vai dar diferença e não é a diferença que eu quero de resultado, vai ser uma diferença de extensão do tecido. E isso até traz uma dúvida para o teu resultado. O cliente vai pensar, poxa, será que deu resultado mesmo ou é porque estava com os braços erguidos? Quem ver isso, por exemplo, nas redes sociais, vai olhar e vai falar, será? Eu acho que esse resultado está meio modificado aí pelo esse posicionamento. E isso não é legal, porque não evidencia o seu resultado real. Vai te mostrar um resultado de um posicionamento. Isso não é bacana, tá? Aqui no meio, no centro, essa foto do centro está o erro, né? Que é uma foto inicial com os braços junto ao corpo e final com os braços erguidos. Pode perceber, ó, essa é a mesma modelo no mesmo dia, então não foi feito tratamento nenhum nela, tá? Mas você percebe que a silhueta muda, a cintura fica mais afinada, né? Você vê mais marcações ali no abdômen. E isso não foi resultado de tratamento, porque, como eu disse, essa foto foi tirada no mesmo dia, poucos minutos depois. Então, é importante que você posicione a sua cliente no antes e no depois da mesma posição. Pode ser com os braços junto ao corpo, mas se o antes foi com o braço junto ao corpo, depois também vai ser com os braços junto ao corpo. Se o antes foi com o braço erguido, o depois vai ter que ser com o braço erguido também. Não dá para fazer misturar o erguido com o braço junto ao corpo, porque aí vai alterar, vai interferir no teu resultado. Tá? E às vezes você até teve um bom resultado mesmo, de verdade, na balança, na perimetria, mas quando chega na fotodocumentação, se você erra na fotodocumentação, esse resultado ele pode ser descreditado, né? Então um bom posicionamento é essencial para valorizar o seu resultado. Posicionamento da câmera, tá? Que é outro quesito também essencial para a fotodocumentação. É importante que você posicione lá no cantinho da fotodocumentação a sua câmera em uma altura só, em uma distância só, para que você possa tirar sempre fotos padrão. E uma coisa que pode te ajudar nisso é fazer marcações no chão. Por isso eu aconselho a fazer o cantinho da fotodocumentação. Você pode colar ali um esparadrapo no chão, uma fitinha no chão para marcar onde a cliente deve ficar, onde o tripé deve ficar. E nesse ponto aqui, o posicionamento da câmera, o tripé vai ser essencial, porque ele vai te dar a mesma altura, a mesma distância, o mesmo ângulo. Realmente não tem como fazer boas fotos
sem um tripé, porque na sua mão a câmera treme, você não consegue o mesmo ângulo, não se lembra da mesma altura, do mesmo posicionamento e até da distância também. Então um tripé é essencial para o posicionamento da câmera e vai te dar fotos sempre de antes e depois iguais, no mesmo ângulo, na mesma posição, na mesma altura, tendo diferença apenas no resultado que você conquistou com a sua cliente. E isso é o que valoriza o teu trabalho, isso que faz com que o seu trabalho seja reconhecido pela sua cliente, quando ela observa uma boa fotodocumentação com resultado real ali. Enquadramento. Mais uma vez eu falo sobre o posicionamento do tripé, tá? No cantinho da fotodocumentação você vai ter um tripé que vai estar no mesmo posicionamento, na mesma altura, e a sua cliente vai ter a marcação dela também para onde ela deve ficar, tá? Ela já vai estar ali exatamente no ponto ideal para não ocorrer esse risco que está acontecendo aqui nessas fotos, ó. Na foto da esquerda eu tenho um tanto de parede e pouca cliente, né? A cliente não está centralizada. Eu tenho um monte de parede e a cliente no cantinho da foto. Isso não é um bom enquadramento, né? O enquadramento ideal para fotodocumentação é mais centralizado e não no canto, assim como na fotografia. Aqui do lado direito eu tenho um resultado desastroso de fotodocumentação também, porque eu queria mostrar o abdômen e estou mostrando mais joelho, coxa, né? Então acaba ficando na altura inadequada. Isso porque talvez até eu nem lembrava que a altura que eu utilizei na primeira foto. Por isso, mais uma vez, a importância do tripé, que vai deixar na mesma altura, que vai deixar na mesma distância, no mesmo posicionamento, a sua cliente vai estar centralizada na foto, né? E tudo isso vai favorecer para uma boa foto. Se você deixar a cargo da sua lembrança, da sua memória, você não vai conseguir um bom resultado aí no enquadramento. Então, qual seria o enquadramento ideal? O enquadramento ideal é você centralizar o objeto. No caso, a sua cliente, ela vai ficar no centro da foto, com a mesma distância do lado direito, com a mesma distância do lado esquerdo. Isso seria o enquadramento ideal. E se você tiver a marcação no chão, lá no cantinho da fotodocumentação, a sua cliente só precisa chegar lá e ficar naquele local tranquilo, se posiciona, fica ereta, na mesma posição da foto anterior, e pronto, o seu tripé já vai estar posicionado, a sua câmera vai estar posicionada e é só fazer o clique, com certeza o enquadramento vai estar perfeito. Se preocupe com isso então, um bom enquadramento para que as fotos sejam perfeitas. Tá vendo que a distância do lado esquerdo é a mesma distância do lado direito e aqui eu tenho uma foto para fazer qualquer montagem que eu quiser. Ângulo. O ângulo é outro dos elementos que compõem a fotografia. Diz respeito à altura que a máquina está posicionada, o ângulo que essa máquina está posicionada. E aqui a gente tem a primeira foto perfeita com ângulo, mostrando exatamente os seios, o colo, que é a área que eu quero mostrar. E na segunda foto, na imagem da direita, eu tenho um ângulo totalmente desequilibrado, com a altura equivocada, está mostrando outras coisas que não o seio e o colo, mostrando as axilas. Aqui eu estou mostrando elementos que não tenho interesse para minha fotodocumentação. Isso por uma falta de angulação, por uma falta de posicionamento adequado. Mais uma vez eu reforço a ideia do tripé, que vai te dar um ângulo só, que vai te dar uma altura só de foto. Mas caso você não tenha o tripé, queira fazer boas fotos mesmo assim, tente sempre recordar o ângulo da primeira foto e aplicá-lo à segunda foto, para você ter fotos iguais com o mesmo ângulo para demonstrar esse resultado. Elementos de distração. Evite elementos de distração no teu espaço de fotografia, no teu espaço de fotodocumentação. O ideal é que você tenha o fundo 2x2, porque aí você elimina todos esses elementos de uma vez, você vai ter o cantinho da fotodocumentação bem preparado, bem equipado, mas caso você não tenha, tente escolher a parede mais limpa possível, sem elementos de distração, bebedouro, sem uma maca por perto, sem o carrinho auxiliar. Aqui a gente vê uma porta com maçaneta, um roupão, e tudo isso tira a atenção do objeto principal, que é a foto da cliente. Eu quero focar no resultado dela. Isso não é uma foto de ambiente nem nada disso, é uma foto de resultado. Então preciso focar no objeto, que é a minha cliente nesse caso, e eliminar todos os outros elementos de distração. Se puder, se for possível para você ter o cantinho da fotodocumentação, é excelente, porque aí você não vai ter nenhum desses problemas. Mas caso não tenha, tente eliminar o máximo de elementos de distração da sua foto.
Montagem, aqui a gente vê dois exemplos bem claros de montagens desastrosas. Uma tem um antes e depois com distâncias diferentes, não é legal isso, porque dá diferença também no resultado. E a outra eu tenho um enquadramento ruim, eu tenho uma dificuldade de entender essa imagem, né, com os braços cortados aqui, isso não é legal de se aplicar numa montagem, tá? Então, ainda nesse curso, lá em bônus, vocês vão encontrar uma aula de montagem, mostrando exatamente como corrigir alguns desses problemas. Vai que a sua foto não saiu muito boa, então corrigir tanto a iluminação, quanto corrigir essa angulação, corrigir o enquadramento para fazer uma boa montagem. Vocês vão observar essa aula extra de montagem lá nos bônus, nesse último módulo. Uma montagem adequada tem a mesma distância, o mesmo posicionamento, o mesmo enquadramento. Tudo isso é facilitado também quando você acerta nos itens anteriores. Mas caso você tenha problema com a produção dessa foto, ao tirar essa foto, você ainda pode corrigir ali na montagem. E isso nós vamos ensinar na nossa aula bônus de montagem no último módulo desse curso. Termos de uso de imagem. Este documento é essencial para que o profissional tenha respaldo legal para divulgar as fotos dos seus clientes nas redes sociais e afins. Mas atenção, mesmo com o termo assinado, deve-se preservar a identidade do cliente, bem como ocultar marcas, sinais e tatuagens que facilitem a sua identificação. Aqui abaixo desse vídeo eu deixarei o termo de uso de imagem em PDF para vocês baixarem, imprimirem e deixarem ali para o seu cliente assinar, para você ter um respaldo legal, poder compartilhar as fotos com tranquilidade, porque só o acordo verbal não é suficiente, é importante ter um documento assinado pelo teu cliente autorizando o uso de imagem. E mesmo assim, como vocês viram, a gente deve retirar a identificação do cliente, colocar tarjas nos olhos, embaçar as imagens e tudo que possa facilitar a identificação desse cliente. O armazenamento. Quem nunca perdeu seus arquivos do tablet, celular ou computador? E a gente não pode se dar o luxo de perder os resultados dos nossos clientes, porque os clientes estão esperando por esses resultados, nós estamos esperando por esses resultados, e perder esses resultados seria uma perda assim, inestimável que nenhum dinheiro poderia pagar. E isso a gente tem que precaver. E uma das formas de precaver é armazenando em nuvens, tá? Como é que é isso? Eu vou deixar para vocês links de 7 plataformas gratuitas de armazenamento de arquivos para você poder guardar os seus arquivos de forma online e totalmente segura e também gratuitos. 7 links para vocês escolherem a melhor plataforma que mais lhe agradarem para guardar essas fotos. Mas não guardem essas fotos de maneira aleatória, soltas não. Façam pastas com nome e sobrenome do cliente, coloque a data de cada foto, que às vezes a gente acaba confundindo em meio a tantas fotos. Então sempre date as fotos, coloque uma pasta com nome e sobrenome dos seus clientes, para vocês terem sempre essa organização e essas fotos à mão para fazer uma boa fotodocumentação, mostrar a evolução para o cliente e ainda fazer um grande marketing, atraindo ainda mais clientes para o teu espaço de trabalho.